Tá muito fácil investir em um Honda novo. Venha para Alto Campo, Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis. Consulte condições. Voltamos com o Jornal da Manhã, Cuiabá. Bom, são 7h26. Estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. Nessa quinta-feira, dia 25 de agosto, recebendo em nossos estúdios a suplente de deputado federal e advogada Gisela Simona. Tudo bem, Gisela? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Vinícius, professor Lorenberg, a todos aí que ouvem, né, que assistem aí a Jovem Pan. Muito bem, de ontem para cá, notícias boas para você. Bom, boas, não sei se exatamente para mim, mas eu acredito que notícias importantes para Mato Grosso, né? Veja que logo que terminaram as eleições aí de 2018, o Ministério Público Eleitoral, na verdade, fez a propositura dessa ação, né? Então é um processo que já estava em tramitação, né, desde 2018, né, alegando exatamente essa questão do abuso do poder econômico, né? Então o que a gente vê agora é uma resposta, né, do judiciário a esse processo que, né, se nós fôssemos considerar aí a verdadeira justiça, né, que na verdade poderia ter acontecido já há alguns anos atrás. Você chegou a acompanhar o processo nesse período todo, você que é advogado? Acompanhei, né? Não sou advogada da área eleitoral, mas acompanhei esse processo e algo que eu tenho muita clareza, né? As provas são muito robustas desse processo. E em que ponto que elas são robustas? Primeiro porque nós temos uma situação que cada eleição, nós temos um teto fixado pela Justiça Eleitoral, um teto máximo que cada candidato pode gastar. Então, em 2018, um deputado federal, ele tinha um teto de 2,5 milhões, que era o teto máximo que se poderia gastar, né? E o que ocorreu nesse caso específico é que nós temos aí provas robustas e são relatórios, extratos bancários mesmo, relatórios do COAF, né? Que, na verdade, mostram aí que houve gastos acima desse valor, acima de 2,5 milhões. Oficialmente foi o teto, né, que o Neri gastou, e acima disso, né, houve aí comprovadamente, né, quase R$1 milhão a mais, né, e das transações que ocorreram na triangulação dele, o filho e pessoas jurídicas, mais de R$7 milhões. Então vejam aí que nós temos aí relatórios oficiais que foram comprovados esse abuso do poder econômico, né? Acompanhei um pouco, inclusive, a entrevista do deputado ontem, quando ele falava que tem notas fiscais do valor que recebeu. Não é isso que está em questionamento do processo. O questionamento é gastar acima do teto, né? A Justiça Eleitoral, numa tentativa de dar uma igualdade, né? Igualdade assim, para quem tem dinheiro, né? Porque pra gente que não tem 2,5 milhões é muita coisa, não saírem tão na frente, né? Então, esse o ponto que foi discutido nesse processo, que foi devidamente comprovado desde aqui da primeira instância, né, que infelizmente aqui não houve esse reconhecimento, né, mas, aliás, houve o reconhecimento, mas se entendeu que poderia por algum motivo fazer, mas o que está comprovado nos autos é exatamente essa situação de que houve um excesso do limite de gastos, né? E também que esse dinheiro ele veio de pessoas jurídicas, o que é proibido também por lei, nós candidatos recebermos recurso de pessoas jurídicas. Então são duas situações que estão comprovadas nos autos, né, e que fazem com que houve ilegalidade na campanha eleitoral de 2018 do deputado e que hoje são os motivos aí reconhecidos por unanimidade para sua cassação. Bom, como é que você tem analisado as acusações agora entre Neri, Wellington? Você também suspeita que alguém mandou parar esse processo e alguém mandou seguir? Não necessariamente. Bom, assim, eu preocupo muito com o verdadeiro motivo, né? Eu acredito aqui que o foco principal, é claro, a gente sabe que as articulações políticas sempre podem existir, né? Mas o foco aqui, pelo menos da minha parte, ele é muito no sentido de que é lícito ou ilícito a conduta que foi praticada lá atrás. Ela tinha que ser, na verdade, detectada, constatada pela justiça ou não. Então, esse é o primeiro ponto, que é o principal, ao meu ver. Então, é ilegal, a justiça reconheceu, esse é o ponto, né?
eu como cidadã, né? Eu como uma candidata, né, de 2018, e aí todas as pessoas que nos acompanharam, e aqui eu não falo só em meu nome, mas todos os candidatos que disputam uma eleição sabem o quanto é dura a caminhada para você poder deslocar dentro do nosso estado, que é um estado gigante, né? O custo disso, o tempo que é isso, para você ter um material de campanha, para você ter um santinho, você ter um perfurado no carro, para você ter combustível para rodar, tudo isso é muito difícil para nós que somos candidatos, né? Então você, na verdade, passar por tudo isso, né? E ver pessoas que conseguem mais do que o permitido e não acontece nada é muito injusto. Então ter uma decisão como essa, eu volto a dizer, ela é muito importante, né? Para se restabelecer a verdade, se restabelecer o ponto de justiça. Agora, as acusações, elas são normal dentro de um período eleitoral em que há essa adversidade já entre os candidatos, né? E, na verdade, o que eu acredito é que é importante a decisão, ainda que tardia, mas importante para a justiça. Vinícius. Então, Gisele, o que eu quero te perguntar? Você, como parte, você vinha litigando no processo, em litisconsórcio, né, como Ministério Público, ou sozinha? É isso que eu queria saber. Porque, assim, ficou parado mesmo, ele teve andamento, né? Como foi a evolução dele? Porque a decisão do TRE foi em 2019, salvo engano, que o TRE condenou o Neri, né? E aí houve recurso, né? Eles recorreram ao TSE, que foi julgado agora. Como que ele tramitou? Você acompanhou? Você litigou no processo? Um advogado teu? Na verdade, assim, eu era do PROS, né, do Partido Republicano da Ordem Social, então foi o PROS que se habilitou na época no processo, né, e assim, o processo lento, muito lento, né, assim, o Neri, para ele ser citado lá no início, demorou-se assim, ano, entendeu? Só para vocês terem uma noção dessa situação. E é claro, eu não tenho um advogado contratado específico para ficar em cima desse processo, acompanhando, isso não aconteceu. A gente tinha um advogado acompanhando para saber pelo menos os movimentos que ele estava tendo, né? E quando parava muito, a gente tentava fazer o que o advogado faz. Você vai lá na escrivania, você conversa com o escrivão, você tenta saber o que está acontecendo. É mais ou menos isso. E hoje tudo virtual, então você não conversa com ninguém, né? Praticamente. Então é dessa forma que o processo foi caminhando. E na verdade, nós tivemos aí, já nos últimos 2 anos, na verdade, a gente teve uma absolvição do Neri numa primeira instância, e o Ministério Público foi quem recorreu, né, para ter essa decisão agora, né, e o processo, mas esse julgamento que aconteceu agora, ele estava aí marcado desde o início do ano. Nós temos a marcação desse julgamento, só que, e aí eu não sei os motivos, mas sempre conseguindo adiar. Estavam sempre tentando, e essa vez também tentaram pedir vistas novamente, queriam que pedissem vistas, queriam que adiasse novamente. Então o que a gente estava acompanhando, né, e quando eu ligava para o advogado, era sempre nesse sentido: olha, o julgamento está marcado, mas estão tentando adiar. Tanto que foi adiado por 2 vezes esse ano já, né? Mas agora a sessão finalmente aconteceu. Então era algo que estava assim, tramitando para acontecer, demorou, mas aconteceu. Você esperava agora? Não, assim, pelas provas, sim. Pelas provas, eu espero desde o início. Isso, mas nesse momento agora, você esperava, assim, nessa reta final de mandato, início de campanha? Né? Nesse final, né, e principalmente quando eu vi o Neri colocando, né, o seu nome como acenado, né, eu imaginei que talvez aí não sairia mesmo, né, o processo, eu estou dizendo. Porque para ele ter essa segurança de estar se colocando como candidato a senador, é porque talvez não sairia nenhuma decisão, né, mas aconteceu. Lorenberg. Suplente Gisela, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Alegria mesmo de tê-la aqui no nosso bate-papo. Eu particularmente ganho porque eu sempre aprendo muito quando eu tenho a oportunidade de conversar com você. Aprendo muito. E a sua presença nos ajuda e ajuda bastante. Suplente, no jornal A Gazeta de hoje, o advogado Magalhães Neto teria dito que a senhora já iria assumir a vaga na Câmara Federal na próxima segunda-feira. E aí vem a minha primeira pergunta: isso procede? A segunda questão: a senhora tem notícia que a Câmara Federal já foi notificada da cassação do deputado Neri Geller? E a terceira
questão, a Câmara ou alguém da Câmara Federal já entrou em contato com a senhora ou ainda não? Professor, primeiro dizer da honra, eu sempre aprendo muito com o senhor, né? Admiro aqui o Vinícius, o Paulo, são pessoas que a gente gosta de ouvir, né? Porque tem aí uma posição política imparcial sempre, mas podendo opinião muito concretas, e eu gosto muito de ouvi-los. Parabéns aí a cada um de vocês. Agradecemos aqui da bancada. Obrigado, José. Pela audiência. E com relação a essa questão, né? Então, o Maurício, ele é mais otimista do que eu, né? De assumir aí segunda-feira. Na verdade, assim, é porque, na verdade, pelas regras, né? Pelo que está escrito na norma, como houve na decisão o cumprimento imediato, né? Então, assim, essa questão de assumir não dependeria da publicação do acórdão, nada disso, porque mandou-se o cumprimento imediato. No mesmo dia, o julgamento foi por volta de 19 horas, quando foi por volta de 22 horas, e isso está público lá no sistema, já foi encaminhado o ofício para o TRE de Mato Grosso. O TRE de Mato Grosso foi já notificado ontem dessa situação da decisão, né? Mas qual que é o procedimento agora? O procedimento agora, isso foi encaminhado, o ofício, quando o senhor pergunta, foi encaminhado para a Câmara, né? Nós sabemos aí que o presidente da Câmara é o Arthur Lira, né? Que é do PP, que é do partido do Neri. E o Arthur Lira não só tem que receber isso, mas ele tem que fazer uma convocação de uma reunião para poder declarar vago o mandato aí, né, essa vaga, para que eventualmente eu possa ser chamada. Então, isso nós sabemos aí, que dependendo também dos interesses, a Câmara nesse momento não está se reunindo como de costume por conta do período de campanha eleitoral. Então tudo isso a gente sabe que pode ser conveniente segurar um pouco mais ou mais rápido, enfim, não sei como que isso pode acontecer, né? Mas há essa situação da própria Justiça Eleitoral de ter feito isso. Então, assim, do ponto de vista, quando o doutor Maurício fala isso, ele fala baseado no regimento da casa, né, que fala das 48 horas também. Então, nesse sentido. Mas, assim, eu, Gisela, né, colocando como cidadã, como alguém que está vendo esse processo desde 2018, encarando que o procedimento não é tão legalista do como deveria ser, tão ao pé da letra, a gente, na verdade, assim, entende, de novo, ressalto a importância da decisão da Justiça, mas não crio tantas expectativas assim de que as coisas vão ser tão rápidas, tá? Da minha parte, assim, eu só tenho a esperar. Eu estou aqui, na verdade, a serviço da Justiça, né? Estou fazendo a minha parte aqui enquanto campanha eleitoral, que é um período que a gente tem que estar na rua, tem que estar pedindo voto, tem que estar trabalhando. Estou fazendo a minha parte, e se houver uma convocação, seja da Câmara, seja do Judiciário, eu estou pronta para poder fazer o meu papel. Mas não tenho, assim, tanto otimismo, essa crença aí que as coisas vão se resolver tão rápido, não. Esse tão rápido ou demorado, em que prazo a senhora imagina que possa ser chamada? Ou imagina que possa não ser chamada também? Imagino, Paulo, tem que ser sincero, imagino que pode não acontecer, imagino que pode ser até 30 de dezembro de 2022, né? Mas enfim, de novo, a esperança nossa é uma coisa que não acaba, a gente nunca desistiu de nada, né? E a gente vai continuar nessa expectativa positiva, estamos acompanhando mais de perto, sim, porque é um direito nosso de estar acompanhando isso, né? Mas muito crente no procedimento do Judiciário nesse momento, né? De fazer cumprir uma decisão que é dele próprio. Então a gente está aí acompanhando, né, essa situação para poder ver, né, verificar, né, na verdade, assim, existem as regras da Justiça. A gente, quando nós formos admitidos lá atrás como litisconsorte ativo, né, por exemplo, as pessoas perguntaram, mas você tem certeza que é você que assume ou é outra pessoa? Eu falei, olha, quando nós fomos admitidos lá como litisconsorte ativo no processo, né, a própria Justiça Eleitoral que nos colocou nessa condição de primeiro
primeira suplente dentro do processo para nos admitir como litisconsorte, né? Então a gente está trabalhando nesse sentido, mas de novo, para mim aqui o importante é que, de acordo com as provas do processo, de acordo com o que está lá, né? Eu que sempre fui uma pessoa que luto por direitos, né? Que acredito sim na justiça e que as coisas sejam feitas do jeito certo, aconteceu, né? Então aconteceu, isso é importante. De novo, cremos que o procedimento seria nós estarmos assumindo dentro das 48 horas, que é o que diz a lei, mas vamos aguardar aí toda a burocracia, seja do Poder Judiciário, seja lá da Câmara Federal. Na melhor das hipóteses, do seu advogado, você assume segunda-feira. O que fazer com esse restinho de ano e esse pouquinho de mandato? O que se pretende fazer com isso? Na verdade, Paulo, veja que a gente sabe que a Câmara daqui até o final de outubro, e se tiver segundo turno no Brasil, a gente sabe que as coisas não acontecem praticamente nada em Brasília, mas tem algo muito importante que vai acontecer até o final do ano, que é a votação da LDO de 2023, né? Então, quer dizer, todo o próximo presidente da República, ele vai entrar com um orçamento que ainda vai passar pela Câmara Federal, né? Então, esse é um momento importante para o Brasil e que, se nós estivermos como deputado, nós vamos ter aí, né, poder, dentro dos limites de um deputado federal, fazer as nossas aí propostas também. Tem recebido bastante telefonemas? Muitos telefonemas. Na verdade, assim, nós temos aí, acredito que 50 mil, pelo menos 50.682 mato-grossenses, né, que sentiram uma vibração boa desse resultado da justiça. Alguns um pouco mais indignados, né, do ponto assim, mas e aí, você vai pedir uma indenização porque te furtaram 2 anos e meio de mandato, né? E algo nesse sentido, né? Nós precisamos recuperar isso, esse tempo todo, né? Então, assim, eu sinto uma frustração normal do eleitor, porque assim, eu sei que o voto em Gisela Simona é um voto de quem votou porque gosta da pessoa, acredita no projeto, confia. Então, foram pessoas que torceram junto com a gente, que pediram voto para a família, para os amigos. Então, é esse o eleitor da Gisela. Então, ele sentiu na pele isso, né? E até saiu um áudio meu meio emocionado no dia que eu recebi a decisão, mas é porque é isso, a gente vive isso, né? Isso aqui para nós é tudo que acontece, a gente tá furando uma bolha de tentar estar num espaço em que é muito comum quem tem mandato estar aqui, em que é muito comum quem tem padrinho político estar aqui, e quem eu tenho o povo, né, do meu lado. Então a gente se emociona, a gente vibra com tudo isso. De novo, não é por um interesse pessoal, não é por vaidade, mas é porque a gente acredita, e esse momento que nós estamos vivendo, que o voto é uma esperança, né? Que o cidadão, ele coloca ali uma esperança para tentar dizer, será que nós podemos melhorar o que eu vivo, né? A sociedade que a gente vive? Então eu acredito nisso, eu só estou na política por isso, porque eu acredito que é um momento em que a gente pode colocar um pouquinho de esperança na urna e ter melhorias na nossa vida, dos nossos filhos e etc. Tô sentindo emoção na sua voz agora também. Escuta, o que você está pensando? Na verdade, nada disso, ou não? Não, nas redes sociais o que tem é isso, né? Vai fazer nada lá, não dá tempo de fazer mais nada, né? Essa situação. Mas, de novo, o que eu falo é isso, é importante, é a posição do judiciário, né? É isso que a gente fica feliz aí, independente da gente vir a assumir ou não, a gente fica feliz porque, até por ser advogada, né? Então a gente viu as provas desse processo, era aquela coisa que você fala assim, não tem como sair disso, né? Mas você vê tanta demora no procedimento, e aí você às vezes desanima, alguns poderiam desistir, falar, não vale a pena porque a justiça não acontece, mas a gente não desistiu. Então isso nos anima e faz com que a gente vá para frente. Nenhuma saudade do Procon? Toda saudade do Procon. O Procon é minha casa, minha vida, ali não tem jeito, né? O Procon tá em mim, eu tô na rua e o pessoal